Você não foi criada para se submeter, mas te ensinaram isso e chamaram de vontade de Deus. E o problema é que quando algo vem com esse peso, você não questiona, você aceita. Só que essa história não começa do jeito que te contaram. Lá no início, em Gênesis, existe uma primeira narrativa da criação. Tudo acontece em ordem: luz, céu, terra, plantas, animais. E então o ser humano, mas não dividido, não hierárquico. Deus criou o ser humano à sua imagem, homem e mulher. Aqui, homem e mulher nasceram juntos, da mesma forma, da mesma origem, com o mesmo valor. Não existe antes ou depois, não existe alguém acima, existe igualdade. Mas a história não para aí. Logo depois, uma outra versão começa, e sem perceber, é essa que passa a ser repetida. Agora, o homem vem primeiro, depois o jardim, depois os animais, e só então a mulher. Ela é criada a partir da costela do homem. Ela vem dele. E isso muda tudo. Porque a partir daqui não é mais sobre igualdade, é sobre posição. A narrativa avança e chega na queda. E nesse momento, a mulher deixa de ser só parte da criação e passa a ser associada ao erro. Lá em Gênesis aparece a frase: teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Aqui nasce uma ideia perigosa de que a mulher deve se submeter, de que o homem deve conduzir, de que existe uma hierarquia natural. E isso não ficou só no texto. Ao longo da história, entre essas duas versões que convivem no mesmo livro, foi essa segunda que foi ensinada, reforçada e usada. A figura de Eva passou a representar a desobediência, a tentação, o erro. E aos poucos se construiu algo muito mais profundo do que uma história. Se construiu uma crença de que a mulher precisa ser controlada, de que precisa ser guiada, de que não pode ser totalmente confiável. E isso foi usado para justificar a submissão feminina, o controle do corpo da mulher e os papéis que ela deveria ocupar. E o mais forte de tudo, isso não parecia uma interpretação daquele texto, parecia verdade divina. Só que tem um ponto que quase ninguém te fala. Essas duas narrativas existem porque o texto foi construído a partir de tradições diferentes, em épocas diferentes e depois reunidas. Por isso, você vê duas versões, duas lógicas, duas formas de explicar o mundo. Não é só sobre o que está escrito, é sobre o que fizeram com o que está escrito. Porque não foi só controle social, foi espiritual. Não foi só regra, foi ensinamento. E quando vira crença, você não questiona, você simplesmente vive. E talvez a virada mais importante seja essa. A mesma Bíblia que começa com uma imagem de igualdade foi interpretada ao longo da história para sustentar a desigualdade. Não bastava controlar a mulher, foi preciso fazer parecer que isso vinha de Deus. E no fim, a pergunta que fica é: quem te ensinou o seu lugar e a quem interessava que você nunca questionasse isso?